queridas e queridos, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Thaís Lima, caso você ainda não me conheça, não seja inscrita nesse canal, já se inscreve. Toda semana nós estamos aqui para conversar um pouco, trocar ideias. E nessa semana eu quero conversar um pouco com vocês sobre um tema que está bastante em alta aí nas redes sociais. Inclusive, eu fiz um post no meu Instagram falando sobre isso. Algumas pessoas concordaram, outras não, e tá tudo bem. Caso você ainda não me siga, inclusive, e quiser, vai lá no meu Instagram, @senhora.thais_lima. Vou deixar aqui na descrição do vídeo depois para vocês o meu Instagram também. E lá a gente conversa mais ainda sobre casamento, vida 2 e a vida normal, cotidiana da mulher. Mas no tema de hoje eu quero falar para vocês que o divórcio, na verdade, não é romântico, o divórcio não é glamouroso. O divórcio, na verdade, é um trauma e ele traz consigo algumas consequências. Bom, eu já fui em vários casamentos e 100% deles, os noivos, cristãos ou não cristãos, eles convidam a Deus para fazer parte dessa aliança. Geralmente, num momento de muita emoção, num momento muito belo, eles viram um para o outro e prometem ali na frente de várias testemunhas serem fiéis um ao outro, serem unidos na saúde e na doença, suportar a alegria, a tristeza, a bênção financeira, a riqueza, a pobreza. E no final eles dizem, até que a morte nos separe. Eles selam uma aliança entre os noivos, diante de Deus e de um monte de testemunhas. Mas, infelizmente, não é tão incomum assim que, com o passar dos anos, os noivos acabam esquecendo de todas essas promessas que fizeram. E, por simples incompatibilidade de gênero ou falta de felicidade no casamento, por não estarem se sentindo felizes, por não amarem mais, eles resolvem quebrar essa aliança simplesmente porque acreditam que não se amam mais, por não estarem felizes juntos. Mas eles dizem que está tudo bem, que continuam se respeitando e se amando. Como eles podem continuar se respeitando se não respeitam nem a palavra que eles mesmos deram um ao outro e diante de Deus e de tantas testemunhas? Como isso é possível? Gente, não se engane, o divórcio não é lindo, não é glamouroso, não é uma tranquilidade ou uma paz. Se realmente estivesse tudo em paz, tudo tranquilo e harmonioso, por que haveria separação? A verdade é que o divórcio é sim um trauma, o divórcio é uma guerra, onde pessoas saem machucadas, feridas e traumatizadas. E é sobre esses traumas que eu gostaria de conversar hoje. 3 principais deles. O primeiro trauma, com certeza, é no próprio cônjuge. Os divórcios acontecem normalmente por pequenas coisas, pequenos ferimentos, pequenas traições ao longo do tempo, formando pequenas feridas, que de pequenas vão se tornando maiores e maiores e maiores, até o momento que essas feridas sangram tanto, que você perde tanto sangue e já não consegue mais permanecer vivo. É assim que acontecem os divórcios. Não é porque você está bem, não é porque está tudo certo, o seu marido está fazendo tudo para te agradar, você está fazendo tudo para agradar ele. Ambos estão perfeitamente em harmonia, se comunicam bem, têm um bom relacionamento sexual e simplesmente resolvem se separar. Claro que não. Existem traumas, existem feridas, existem coisas pequenas ali. O divórcio nada mais é do que uma capa em cima dessa ferida. É como aquela feridinha que você bate, abre a ferida, mas logo em seguida faz uma casquinha preta em volta, ou melhor, em cima. Se você arrancar aquela casca preta, ou se você bater de novo ela e a ferida embaixo ainda não tiver cicatrizado, o que acontece? Você sangra novamente. Assim é o divórcio. É apenas uma casca por cima da ferida. Quando você vai para um outro relacionamento e, por menor que seja o ferimento causado pelo novo cônjuge, é o suficiente para aquela ferida sangrar de novo. Porque, na verdade, a ferida não está cicatrizada.
O divórcio apenas cobriu a dor, escondeu a real ferida. É certo que existem estudos já que comprovam que 47% dos casais que se casam acabam se separando. Isso no primeiro casamento. Mas o segundo casamento, esse índice aumenta para 65%. E no terceiro casamento, pasmem, 73% acabam em divórcio. Então, gente, com certeza, o divórcio não é a solução. Se fosse assim no terceiro casamento, ninguém se divorciaria mais. O segundo ferimento que ocorre são nos próprios filhos. Filhos de pais separados têm a tendência de futuramente se separarem também. Fora que, enquanto crianças, esses filhos ficam no meio de pais, divididos. Eles recebem muitas vezes 2 tipos de educação, 2 tipos de orientação. Eles ficam perdidos muitas vezes na vida. Em casos piores, essas crianças são usadas às vezes para atingir um ao outro. Enfim, a criança com certeza sofre muito no relacionamento. Por mais que os pais tentem não passar isso para os filhos, é impossível. Toda criança consegue entender e perceber a diferença de quando tinham seus pais juntos e os pais separados. É claro que talvez alguns possam dizer assim: ah, Thaís, mas é muito melhor eu estar separada do meu marido, ainda que existam algumas brigas e desavenças, do que o meu filho me ver sendo espancada todos os dias dentro de casa. Óbvio, claro. Como diz o pastor José Gonçalves, o divórcio ele é uma saída de emergência. Saída de emergência é aquela que a gente aciona quando está em perigo de vida, ou morte. Obviamente, você vai escolher a vida. Obviamente, você vai querer sair pela porta de emergência. Mas isso não quer dizer que era o plano original de Deus desde o início. Graças à misericórdia e à graça de Deus, que pode transformar qualquer maldição em bênção. Mas lembre sempre, com certeza esse não era o plano original de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus filhos. O terceiro trauma que acontece é o trauma relacionado diretamente ao caráter de Deus. É claro que nós não podemos ferir o caráter de Deus, mas através das nossas atitudes, nós mostramos ao mundo um caráter corrompido em nós, enquanto Deus gostaria que o nosso casamento simplesmente manifestasse a glória de Deus. Nós temos a oportunidade de, através do nosso casamento, exercitar a glória de Deus, a divindade de Deus e, além de tudo, manifestar essa glória e essa graça para outras pessoas que nos veem. Deus fez o casamento para ser indissolúvel. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas é claro que Ele ama qualquer divorciado, Ele ama a sua criatura, Ele nos ama mais do que qualquer outra coisa da sua criação. Mas o nosso casamento precisa manifestar também a glória de Deus. É um ótimo terreno para exercitarmos os frutos do Espírito. A paciência, a longanimidade, a paz, o gozo, a alegria. Peça que Deus traga isso no seu casamento. Se por um acaso você ainda não se divorciou, mas pensa nisso, que Deus possa reavivar a chama do Espírito Santo no seu casamento e você possa começar a manifestar a glória de Deus através dele. Bom, se você concorda com esse vídeo, deixa sua curtida e encaminha para mais alguém. Que Deus abençoe muitíssimo. Ele tem história nova para sua vida, para o seu casamento. Beijo!